Com todos que falaram aqui anteriormente. Quero também dizer com relação aos avanços que tivemos em Divinópolis no que tange a propaganda eleitoral, ao acordo que foi feito, um acordo inédito em Divinópolis a não ter pinturas de muros, pois nosso entendimento que já foi até proibido pelo Ministério Público, proibido não, foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde nas eleições de 2008 já não tivemos a pintura de muros, mas nessa ocasião, por ser uma eleição a nível estadual, o Ministério Público a nível de Divinópolis entendeu que caberia aí ao Ministério Estadual. O que não vem ocorrendo em algumas cidades. Por exemplo, em Lagoa da Prata, o Ministério Público lá, em um comum acordo, determinou que lá só poderia cada candidato instalar 7 placas naquele município de Lagoa da Prata. Então, somente 7 placas por candidato. Para quê? Para que justamente não tenha esse número excessivo de placas e, portanto, é uma situação diferente de Divinópolis. O Ministério Público achou por bem instigar para que pudesse o vereador Edson Souza. Lá em Lagoa da Prata, 7 placas só, que cada candidato foi feito um termo de ajuste de conduta. Para quê? Para que não tenha placa em cima de placa, como Vossa Excelência bem pronunciou aqui. E, portanto, a poluição visual, que nós já temos que combater, que já é demais, sem dúvida, nesse momento, ela está bem maior. Mas, de qualquer maneira, com esse acordo que foi feito da não pintura de muros, entendemos que já é um avanço e entendo que cada vez que passa uma forma inteligente de fazer política e fazer a sua eleição, é que vai fazer com que o eleitor tenha a intenção de votar naquele candidato que seja inteligente, que coloque de uma certa forma, com inovação. Hoje nós temos a internet, né? E, portanto, aí angariar os seus votos e fazer com que chegue a sua propaganda aos eleitores. Mas, senhor presidente, eu queria aqui mais uma vez pedir a Vossa Excelência que, se possível, né, elabore o projeto que nós fizemos, o requerimento 073, de 14 de maio, que, devido à situação que se encontra a segurança pública, não só em Divinópolis, mas no nosso estado e no nosso país, e a Câmara Municipal, entendo eu, que tem que fazer parte também desse problema, e aí institua a Comissão Permanente de Segurança Pública nessa casa. Porque como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais já tem a sua comissão, por que não tenhamos também, para que nós possamos também colaborar, o Poder Legislativo Municipal, colaborar de uma certa maneira, ouvindo as lideranças, ouvindo esses problemas que estão ocorrendo na segurança pública, participando da CASP, trazendo a CASP para cá, o CONCEP. E aí eu acho que é importante a Câmara Municipal ter essa comissão, e eu fiz esse requerimento, mas até o momento não foi elaborado o projeto para a constituição dessa Comissão Permanente de Segurança Pública, que sem dúvida vai fazer que com nós parlamentares possamos estar mais próximo desse problema e também colaborarmos no sentido de que nós possamos ajudar a nossa segurança pública combatendo a violência, porque todos nós sabemos, está em nossos olhos acontecendo situações que no passado achávamos que era somente em grandes capitais, assassinatos aí, como o assassinato do Dinho Mourão, como daquela psicóloga, e isso acontecendo aqui em Divinópolis, são, infelizmente, o lado negro do progresso. O progresso é muito bom, traz as coisas boas, mas junto com ele vem essas situações que aí cabe a nós, homens públicos, buscarmos mecanismos de quê? De pelo menos diminuir e ajudarmos essas questões que está assolando a nossa cidade, e portanto o parlamento não pode, de uma certa maneira, ficar fora desse tão importante assunto que é a comissão permanente, a constituição da Comissão Permanente de Segurança Pública. Mas, senhor presidente, outro assunto, agradeço ao vereador, outro assunto que quero trazer com muita alegria, é que aportou ontem nessa casa, senhor presidente, um projeto de lei, M053, e aí, senhores telespectadores, principalmente Santo Antônio dos Campos, nós que tivemos uma reunião há cerca de um mês com o senhor prefeito, junto com a Nilda, que é a nossa diretora do CEMEI, lá de Santo Antônio dos Campos, o CEMEI José Clementino Filho, conjuntamente com a Janete e também outras lideranças, onde nós fomos buscar a construção desse CEMEI do prédio próprio. E a porta, justamente, senhor presidente, sabíamos que nós estávamos acompanhando a negociação para adquirir o terreno onde vai ser construída a creche de Ermida,
E, portanto, ontem aportou nessa casa o projeto que autoriza o Poder Executivo a dar em pagamento a Antônio Libério Teixeira imóveis de sua propriedade na forma e condições. E é justamente aonde o terreno que foi desapropriado, senhor presidente, desapropriado de 1.124,83 metros, que é esses terrenos que vai dar dação em pagamento para o Antônio Libério, que é o nosso conhecido, né, o sargento filho do nosso saudoso Piaca, né? Então, esse projeto, então, será aprovado nessa casa, para que a gente já possa, então, a prefeitura já tenha o documento, né, de que poderemos já iniciar a construção, que já está previsto, já está previsto, e nessa reunião com o prefeito e com a secretária Eliana Cansado, já ficou determinado que será construído um CEMEI igual o lá do bairro Danilo Passos. E, portanto, é com muita alegria sabermos que esse projeto aportou ontem o EM 053, que então será agora definitivamente definido que o terreno agora é para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil José Clementino Filho, que nós ficamos muito felizes de sabermos que o senhor prefeito Vladimir, que teve essa coragem, que infelizmente isso não aconteceu no mandato passado, pois ficou apenas nas palavras e não aconteceu, e portanto o senhor prefeito conseguiu agora, já fez essa desapropriação e já fez agora, mandando esse projeto para casa para que se possa ser aprovado, e nós, enfim, através daquele pedido que nós fizemos de R$400 mil para a construção da creche, então seja implantada a nossa creche, e com certeza, essa reunião que nós tivemos com a Nilda, com a secretária de Educação, também com a Janete, a professora Janete, diretora e vice, lá no gabinete do senhor prefeito, fez com que esse projeto pudesse estar aqui mais rápido possível, como já chegou. Mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereador. E, portanto, é com muita alegria. Mas, senhor presidente, em contrapartida, eu gostaria de lamentar, até porque não tinha mencionado esse assunto até então nessa casa, senhor presidente, mas é uma situação que chegou ao extremo. Chegou ao extremo uma situação que, no nosso entendimento, uma situação que isso acontece nos rincões, isso acontece no norte do país, no nordeste, aonde, infelizmente, talvez lá, pela não chegar tanto ainda o progresso, né, tem algumas situações, como lá, Cangaceiro, e acontecem situações que a gente não acredita que isso aconteça em Divinópolis. Portanto, eu estava aguardando alguma resolução dessa situação, senhor presidente, mas já foi até matéria do jornal agora. O jornal agora fez matéria, a TV Evidência fez matéria, é uma situação que foi cercada a praça da rodoviária de Emília, que há mais de 10 anos estava demolida, e ali, numa situação em que quem demoliu não teve a responsabilidade de primeiro ter planejamento para que antes se demolisse, e deixou aquele mausoléu lá, e ninguém fez mais nada. Ninguém fez mais nada. E aí nós trabalhando nesse sentido, senhor presidente, nós conseguimos, junto ao governo do Estado, uma emenda de R$50 mil, com uma contrapartida de R$30 mil, foi elaborado um projeto pela oficina de projetos, enviado à Assembleia, aprovado pelo governo do Estado, e só que é o seguinte, cercaram a praça agora, alegando que a praça não é da prefeitura. Eu tenho um documento aqui assinado por Dom Cristiano, em 10 de abril de 1978, que doava esse terreno para a prefeitura construir o terminal rodoviário, e foi cumprido. E agora fizeram isso. Estava aguardando, senhor presidente. E, portanto, só para finalizar, está lá que o povo está chamando de um curral do centro de Ermida. Um curral do centro de Ermida, vereador Souza. Isso está lá cercado por cerca de arame, aonde nós estamos. A população é revoltada com aquela situação. Gostaria que o vereador concluísse seu pronunciamento. Nós agradecemos ao vereador Beto Machado, dizer ao nobre colega vereador da sua preocupação com a questão da segurança pública de nossa cidade, dizer a Vossa Excelência que nós vamos fazer um estudo para ver se essa comissão ainda pode ser nomeada ainda nesse mandato. Caso não seja, será criado no final do ano, para o próximo ano, criado na Comissão Permanente de Segurança Pública, que é muito importante tanto para essa casa como também para a nossa cidade. E gostaria também de informar os novos colegas vereadores
que foi protocolado através da vereadora doutora Luísa Serri, é um requerimento pedindo audiência pública para o dia 20 de setembro, né, que será discutido a questão de segurança pública aqui em nossa casa. Questão de ordem, senhor presidente, como líder do governo. Como líder do governo, vereador Beto Machado. Senhor presidente, é simplesmente porque teve algumas intervenções dos vereadores que nos intercederam a respeito de alguns questionamentos na área de saúde e, portanto, nós queríamos fazer aqui algumas ponderações no sentido, senhor presidente, que a saúde pública era um problema sério, e aí, como foi inclusive mencionado pelo vereador Rodson, que infelizmente nós sabemos que existe lá desde 2000 a emenda 29 no Congresso Nacional, aonde obriga a própria União a investir 15% na saúde, né, coisa que hoje não atende. Tanto é que Divinópolis hoje está aplicando na saúde, aí foi feita a prestação de contas aqui, de 29%. 29% o município está aplicando, quando ele obrigatoriamente tem que aplicar 15%. Então, portanto, quase o dobro está sendo aplicado na saúde em Divinópolis. Tanto é que o próprio pronto-socorro, e aí foi inclusive apresentado nessa prestação de contas, que inclusive quero convidar a todos os vereadores, o presidente da Comissão de Saúde, que eu acho que inclusive Vossa Excelência levantou alguns questionamentos, que nessa prestação de conta do dia 25 de agosto, às 15 horas, tudo isso que foi, eu sempre tenho dito aqui, que todas as dúvidas que ocorrerem na saúde, que nós possamos, na prestação de contas, fazermos todos esses questionamentos, inclusive os questionamentos que foram levantados aqui a respeito da farmacinha, que inclusive 2 funcionários pediram licença e, portanto, quando existe essa questão que é um caso fortuito, em que 2 funcionários dos 5 pediram licença, ou seja, ocorreu o quê? Uma falta de funcionários aí, a engrenagem, ela o que ocorre? Ela limpa, e, portanto, essa situação da farmácia foi justamente por causa desses 2 funcionários que pediram licença, e portanto agora já está sendo restabelecido. Nós acreditamos que no máximo até amanhã esse problema já está sendo sanado, porque outros servidores estão sendo deslocados para que possa atender dignamente a população, e isso é que ocorreu, né? Evidentemente que todos nós não queremos, o prefeito não quer, o nosso secretário não quer, mas 2 servidores de uma só vez pediram licença e trouxe esse transtorno que o senhor Geraldo até esteve aqui reclamando. Agora, senhor presidente, eu gostaria também de dizer que o pronto-socorro atendeu 28 mil pessoas no último trimestre, sendo 2.500 internados, vereador Geraldinho. E Vossa Excelência estava aqui na prestação de contas e sabe que o pronto-socorro, a função dele não é internação, mas, meu Deus do céu, se nós não tivéssemos o pronto-socorro, o que seria da nossa cidade? O caos, porque esses 2.500 que ficaram internados lá em 3 meses e não tinham lugares para eles, não tinham vagas, para onde eles iriam morrer em casa? E, portanto, nós temos que ter essa reflexão de que realmente o pronto-socorro, ele está salvando vida. E aí vamos fazer uma análise. Quantas pessoas morrem e quantas são atendidas? Qual que é o percentual? Deve dar 99,9% de atendimentos e o 0,01% tem um falecimento ou uma vida ceifada. E, portanto, senhor presidente, eu quero dizer que nós temos que fazer essa reflexão, porque, na verdade, o pronto-socorro, ele salva vida, mesmo com a sua dificuldade. Agora nós temos que melhorar? Temos a consciência que temos que melhorar, e o vereador gerador de saúde tem essa sabedoria e sabe disso, que está acontecendo muito mais do que eu. Tanto é que nós estivemos juntos lá nas obras do hospital público, e agora a terraplanagem já está quase totalmente pronta, máquinas grandiosas estão sendo, fazendo a obra lá, a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, que vai desafogar de uma certa maneira, lá na região do Nações, vereador Ito Aguiar, já a empresa de licitação, já ganhou a licitação, que é a empresa Ribeiro Alvim, já vai iniciar as obras, que é de suma importância essa outra obra, e portanto está sendo feito algo nesse sentido. Entendemos que precisamos de melhorar. Agora, não existe situação que nós possamos resolver de um dia para outro. Então, o que nós temos que fazer a reflexão é que realmente o problema existe e que nós temos que resolver. Para finalizar, senhor presidente, até como líder eu não posso passar a parte para Vossa Excelência. Eu quero, só para responder a doutora Heloísa, com relação à licença maternidade, a licença maternidade, e foi aprovado no Senado, para nossa alegria, né? Lá agora foi para a Câmara dos Deputados, e se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados, isso vai estender para o Brasil afora, ou seja, será obrigatório, e
eu acredito que aí talvez nem precise mandar esse projeto para casa. Mas, de qualquer maneira, já está em fase final e garanto a Vossa Excelência que estarei cobrando para que possa aportar o mais rápido nessa casa essa questão da licença maternidade de 180 dias. E, senhor presidente, gostaria aqui de dizer que dia 25 de agosto, então, às 15 horas, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, onde convida a todos que têm questionamento, que venham aqui na prestação de contas, porque aqui estarão todos os técnicos, o secretário, e você a oportunidade de questionar. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador presidente. Beto Machado, e gostaria de dizer ao nobre colega que realmente, se nós não tivéssemos pronto-socorro na cidade, estaria uma situação muito mais complicada. O que nós não concordamos são esses 57 municípios com um valor tão pequeno que contribui para a nossa cidade, que, se não me engano, pela informação da doutora Luísa Serra, R$33 mil mês, onde nós gastamos aí quase 1 milhão no pronto-socorro. Então, o que acontece? As cidades nossas vizinhas, qualquer pessoa adoece, ou quebra um braço, ou torce um tornozelo, vem para o pronto-socorro de Divinópolis. Aí se fala, nossa, cidade fulano de tal tem um tratamento médico que é uma beleza, porque lá sempre as coisas simples resolve lá, e nós ficamos com todos os ônus. Tem que, igualzinho eu coloquei, nós temos que rever essa questão do consórcio para que possa repassar um valor adequado para que nós possamos cuidar tanto dos nossos munícipes como também das cidades vizinhas. Está sendo citado. Eu gostaria, se Vossa Excelência se sentiu ofendido com a citação do vereador Beto Machado. Ok. Senhor presidente, quero deixar bem claro, nobre colega vereador Beto Machado, de que a Comissão de Saúde tem feito seu papel também, quando o senhor prefeito, quando foi vereador, também cumpriu o papel dele como presidente da comissão. Continuaremos a fazer isso sim, entendeu? Porque eu acho que o pronto-socorro realmente recebe uma grande demanda e o nosso cidadão é penalizado. Então os recursos são poucos, o consórcio tem que ser revisto sim, tem que ter mais repasso, o repasso tem que ser justo, porque o cidadão nosso é o que sofre na ponta. Então continuamos a falar, somos a favor, sim, do atendimento de urgência e emergência, mas nós queremos que ele seja eficiente num todo. Então que o consórcio discuta a contratação desses profissionais médicos que estão lá, para que seja então, e mesmo profissionais que trabalham na urgência e emergência, para que seja feito um salário mais justo. Passando a segunda parte dos trabalhos, eu solicito do secretário a leitura do primeiro projeto em pauta. Senhor presidente, essa secretaria informa que antes de serem apreciados os projetos em pauta, há o pedido de inclusão na ordem do dia que passo a ler na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente Edmar Rodrigues, os vereadores presentes subscrevem, com base no artigo 4 do regimento, com base no parágrafo 4º do artigo 253, artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 07/2010, que a Câmara Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, disciplina o serviço de mototáxi no município de Divinópolis. Nesses termos, pede que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Senhor presidente, a secretaria já confirmou as assinaturas e deveremos então apreciar e votar a inclusão do referido projeto, senhor presidente. Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei de número CM 007/2010. Em discussão. Em votação. Fica aprovado a inclusão da ordem do dia do projeto de lei de número CM 007/2010 por 11 votos favoráveis. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto em pauta. Senhor presidente, a secretaria informa que a este projeto foram apresentadas várias emendas
e poderão ser votadas em bloco, senhor presidente. Essa secretaria também informa que as comissões, tanto Comissão de Justiça, Legislação e Redação, declara pela legalidade, constitucionalidade, juridicidade das referidas emendas, bem como a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, declara pela aprovação das referidas emendas ao projeto CM 07/2010, senhor presidente, que deverão ser apreciadas primeiro. Palavra, senhor presidente. Em discussão, as emendas que serão votadas em bloco: CM 03/2010, CM 04/2010, CM 007/2010, CM 08/2010, CM 029/2010, CM 030/2010, CM 031/2010, CM 036/2010, CM 038/2010. Palavra o vereador Pastor Paulo César. Senhor presidente, eu quero destacar essas emendas. São todas emendas, todas elas, sem exceção alguma, são emendas que vêm somar, acrescentar a esse projeto esse que foi dado início pelo brilhante trabalho do vereador Edson Souza, que já nas legislaturas ou na legislatura passada deu início a esse trabalho. E essas emendas, senhor presidente, após ouvirmos, tanto eu quanto o vereador Edson Souza, após ouvirmos os mais interessados, os mototaxistas, então fizemos essas emendas e pedimos que sejam aprovadas para que o projeto seja completo, seja votado de acordo com o interesse de todos os órgãos, principalmente os mototaxistas. Por isso, senhor presidente, eu venho aqui solicitar a aprovação dos senhores vereadores às emendas do referido projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu queria parabenizar o pastor Paulo. O pastor Paulo, ele fez esse projeto de lei, adequando até uma lei maior, que compete ao município. E confesso que nós ficamos quase um ano trabalhando nesse projeto, eu e o saudoso vereador Marcos Início. Aqui, senhor presidente, eu quero fazer um pedido verbal e retirar a emenda 038. Eu vou encaminhar ao Departamento Legislativo, porque a emenda 038, ela tem pouca modificação com a emenda 03 do pastor Paulo. E por questão cronológica, eu vou fazer o pedido de votação em bloco, que não tem mudança substancial nas emendas. Então, a emenda 03 do pastor Paulo, ela complementa. Então, eu quero tirar a emenda 038 e encaminharei o ofício do Departamento Legislativo. E que gostaria de pedir, senhor presidente, já, salvo o melhor juízo, que Vossa Excelência é o magistrado dessa casa, que fosse votado todas as emendas em bloco, porque a natureza das emendas não tem uma natureza social nem econômica, são naturezas administrativa e técnica. Então, eu gostaria de encaminhar a retirada da emenda 038 e que todas as emendas fossem votadas em bloco. A pedido do nobre colega vereador Edson de Souza, a emenda de sua autoria, número CM 038, fica então retirada pelo autor. E gostaria de também ler, uma vez que eu deixei, passou aqui sem eu ler, a emenda supressiva de número CM, número 09/2010. Então, votação em bloco de todas as emendas. Senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, é um projeto de suma importância, e realmente confesso a Vossa Excelência que fui pego de surpresa
em relação à inclusão desse projeto, até não tive a minha assinatura, mas eu gostaria, se possível, senhor presidente, de suspender a reunião por 10 minutos para a gente possa dar uma discutida a respeito dessas emendas, porque já que foi de inclusão na ordem do dia, pedir a Vossa Excelência para a gente discutir, que eu quero ter conhecimento dessas emendas, que aí a gente possa voltar e votar essas emendas, e aí eu vou votar com a consciência tranquila, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, seguindo então o rastro do vereador Beto, que nós tínhamos feito um pacto moral com o pastor Paulo, e nessa casa a palavra tem que valer. E ele até queria votar antes do recesso, por causa de um artigo da lei. Então eu quero retirar o pedido de votação em bloco, e para que cada emenda fosse feita a sua leitura específica, cada vereador tomasse conhecimento e fosse votado individual, então, para que não interrompa a reunião. Vereador, eu gostaria até de acatar ao pedido do vereador Beto Machado, para que com os 10 minutos ele possa, a não ser que o vereador abra mão da votação. Eu gostaria de acatar ao pedido do vereador Beto Machado, né, para que nós possamos, em 10 minutos, que os vereadores a gente seja rápido nos 10 minutos, para discutir algumas emendas que o nobre colega vereador Beto Machado tem alguma dificuldade, para que nós voltamos, no máximo, suspendemos por 10 minutos, então, a reunião, para discutir as emendas do projeto 0007. Começar? Hein? Boa. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, baseado no relativismo e na coerência dessa casa, né, na orientação, até na didática dessa casa, eu também retiro a emenda CM 036, uma vez que a forma de racionalidade que eu tinha para a emenda, talvez ela não contempla. Eu acho que nós deixamos no valor maior, que é o valor da liberdade. Quem sabe que a gente possa ter 200 motoguel, 54 motoguel. Na minha lei, nós poderíamos ter 20 motoguel, 20 mulheres. Então, eu vou retirar e deixar a liberdade para que o mercado e a competência entre os sexos manifestem o quantitativo dessa lei. A pedido do autor da emenda, vereador Edson de Souza, a emenda CM 036/2010 fica retirada pelo autor. Continua a discussão sobre as emendas. E gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores, se nós possamos votar em bloco as outras emendas. Senhor presidente, eu gostaria então de pedir destaque na emenda 30. Machado. Votação em destaque, as outras podem votar, então, se permite. A emenda 30. A pedido do vereador Beto Machado, a emenda CM 30, para que nós votamos em destaque. Fica então a emenda de número CM 030/2010 ao projeto de lei de número CM 007/2010. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Pastor Paulo César. Presidente, apenas para reiterar a nossa palavra, nós havíamos dito, queremos pedir que os vereadores votem favoravelmente, uma vez que contempla aquilo que já é fruto, é resultado de várias reuniões, de audiências, de todos os setores, principalmente os mototaxistas. Peço aos nobres vereadores que votem favoravelmente a essa emenda. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Edson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei conhecido de uma forma carinhosamente popular, numa visão empírica de projeto mototáxi, eu confesso, senhor presidente, sem vaidade nenhuma, mas com responsabilidade, que fui um dos vereadores da legislatura passada, que foi até Brasília e fizemos várias audiências. Senhor presidente, Aristóteles nos orienta que a verdade não está nos extremos. E eu fiz um estudo buscando
tentar ter uma visão aritmética da proporção dos mototaxistas. E confesso que a emenda do pastor Paulo, a minha emenda, se acaso ela foi retirada, se ela fosse aprovada, ela poderia ter hoje o triplo de mototaxista em Divinópolis. A minha emenda daria 650 mototaxistas. O pastor Paulo, que teve à frente, e com mérito e com humildade, conversando mais diretamente que com todos nós vereadores, ele fez uma emenda que tem uma projeção de no máximo 205 a 200 mototáxis. Ou seja, é uma emenda até justa, porque se você pegar o sistema coletivo em Divinópolis hoje com uma média de 170 ônibus, nós teremos quase um equilíbrio de concessões do espaço público, de uma prestação de transporte coletivo e um transporte individual. Então, aqui, senhor presidente, eu retirei a emenda, não a pedido, por exemplo, da minha consciência, a pedido de empresário responsável, de mototaxista, pessoas que estiverem debatendo comigo uma visão técnica, então também votarei favorável à emenda do pastor Paulo. Palavra, vereador Adailton Viana. Senhor presidente, no mesmo astro da fala do próprio vereador Edson, quando fala de uma emenda 650 mototaxistas, e nós também já havíamos conversado com alguns dos mototaxistas, nós, com essa nova mudança do número de 210 mototaxistas, 220, nós vamos fazer um trabalho consciente da forma que os mototaxistas possam trabalhar, possam oferecer um bom serviço e que não venha prejudicar também as empresas que operam o ramo também de passageiro. Nós sabemos que, na maioria das vezes, o mototaxista, o mototáxi, ele atende mais aquele passageiro que está às pressas, que está correndo, que perdeu o ônibus. Então ele não vem atrapalhar muito, mas tem que se limitar mesmo para que também possa oferecer um bom trabalho e se empenhar no seu dia a dia, no seu salário, sem prejudicar as empresas. Eu também vou votar a favor da emenda. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, me preocupa, eu até falava com os nobres vereadores no plenário, me preocupa essa emenda 030, porque, no meu entendimento, e aí nosso entendimento como advogado, operador de direito, de que ela possa ter alguns questionamentos jurídicos, porque quando você limita, você está criando um monopólio. Tanto é que nós temos um problema seríssimo, que se arrasta por muitos anos, com relação aos táxis. Até hoje o Ministério Público já acionou a Prefeitura no sentido de estar regularizando a situação dos taxistas, e até hoje não se chegou a um denominador comum de como avançar, se é através de concessão, se é através de licitação. E, portanto, quando essa emenda está limitando de 1 para 1.300, no nosso entendimento é de que ela possa ter algum vício jurídico e possa ser questionado no futuro. Portanto, eu pedi destaque em relação a essa emenda 030, me preocupa e quero colocar aqui em plenário essa preocupação. Entendo que a gente tem que analisar e, portanto, é essa meu posicionamento em relação a essa emenda 030. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador pastor Paulo César. Senhor presidente, vereador Beto Machado, completamente correto na sua argumentação e na sua preocupação, o faz bem, mas eu quero apenas colocar um detalhe, senhor presidente, que no projeto de lei está determinado que diferentemente, creio eu, dos táxis normais, convencionais, é um serviço de concessão, a prefeitura que concede, outorga para que esse serviço seja explorado. Portanto, já contempla no projeto a forma que será concedido essa exploração de serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra a vereadora doutora Heloísa Serri. Eu só queria aqui manifestar, porque eu lastimo que o Edson tenha retirado a emenda, considerando que nós mulheres temos ter cota para tudo. Só em vez de até 10%, se fosse colocado pelo menos 10%.
como é os votos, pelo menos os cargos, ou tudo que é colocado para nós em termos de cota. Se a gente colocar até 10%, nós estamos limitando e estamos discriminando as mulheres. Então, gostaria muito que essa emenda fosse mantida, mas pelo menos 10%, porque aí a gente tem certeza que essas portas não ficariam fechadas para as motogirls nesse caso. Porque eu acredito que a discriminação que as mulheres sofrem, em qualquer área, essa vai ser mais uma que as mulheres vão ter muita dificuldade em ter acesso. Palavra, o vereador Edson de Souza. Senhor presidente, coisa bonita é lógica. A honrada, querida vereadora, essa simpática doutora Heloísa Serra, ela fala que se a emenda minha tivesse no mínimo 10%. E eu falo no máximo 10%. Ora, senhor presidente, é uma questão de lógica. Eu estou falando que não pode ter 11%. Mas também não estou falando que tem que ter mínimo de 10%. A essência da lei é bonita. Eu, com toda a humildade, senhor presidente, eu sou um estudioso da cultura judaica, e aqui nós podemos fazer uma análise do machismo do poder nessa sociedade. Nós vemos um exemplo aqui. Em 100 anos do parlamento, nós tivemos 4 mulheres. Nós temos uma pilota de avião em Divinópolis. Nós não temos uma mototaxista. Eu acho a maior empresa de nós é a Transcid. Eu acho, não sei se tem uma mulher que trabalha lá como piloto. Está falando que tem uma, né? Então, as profissões das mulheres na cultura judaica, na cultura ocidental, é uma cultura dentro de casa. Eu queria que essa casa tivesse a astúcia de segurar 10% das motogueiras. Era uma opção. Não, eu quero, a minha filha quer pegar uma motogueira. Eu quero, era 10%, daria no mínimo 20%. Mas eu fui alertado e eu conheço essa casa aqui. Essa casa, pastor Paulo, você tem que ter um olhar de águia. Isso aqui é complicado. Para amanhã, sei lá comigo, o vereador, ele fez uma emenda de 10%, ele é machista. A coisa é que você cair sobre mim. Vamos deixar livre. Quem sabe o que nós vamos ter 199 mulheres? Quem sabe que nós vamos ter 160 mulheres? Então, na hora que eu vi os ruídos do amanhã, eu que sou o menor dos anões nessa casa, pensei, deixa eu recuar. Porque amanhã, aquilo que eu estava fazendo como avanço, eles poderiam me carimbar. Vereador machista, só deu 10%, 20%. Então vamos deixar livre. Vamos deixar livre, que a liberdade é um dom divino. Quem sabe, ainda mais só tem um mototaxista aqui, ó. Quem sabe que possa só ter ele como mototaxista e 199 mulheres. Então vamos deixar o mercado, a competência falar, e muito obrigado à orientação dos vereadores. Eu tentei entrar com o coração puro, doutora Heloísa, mas quando eu vi o que poderia vir no futuro, eu tenho um rótulo que não era verdadeiro, eu achei melhor tirar a emenda para deixar o mercado e a competência decidir. Gostaria de informar os novos colegas vereadores que nós estamos discutindo a emenda CM03 neste momento. Palavra o vereador pastor Paulo César. Senhor presidente, apenas como um dos autores do projeto, dizer que no futuro eu entendo a colocação do vereador Edson e a emenda, entendo qual que era o propósito do coração do vereador Edson, assegurar, no mínimo, direitos iguais. No mínimo, entendo perfeitamente e sei da intenção do vereador. Porém, a gente pode, no futuro, após sancionada a lei, entrarmos com um projeto de lei que altera esse artigo e atenderá, e acho que é um dever de atender realmente a emenda do vereador Edson Souza. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria até de pedir desculpa aqui, nós estamos discutindo a emenda, não é a 03, é a 30. Desculpa aí. Continua a discussão. Palavra. A palavra, a vereadora doutora Heloísa Serra. Só queria acrescentar, vereador Edson, apesar de ter certeza absoluta da sua boa intenção em proteger as mulheres, tenho certeza absoluta porque eu conheço Vossa Excelência. Bem, só que no máximo de 10%, o 0% está dentro desse 10%. Então eles podem, por exemplo, se nós tivermos, por um acaso, 20% das mulheres, não pode, porque a lei está limitando.
E toda discriminação, principalmente contra as mulheres, eu acho muito covarde, porque nós já vivemos numa sociedade machista, um abuso de poder, infelizmente, do homem contra a mulher. Nós temos a quantidade de violência contra a mulher que está aí. Então, o que acontece? Se a gente colocar no máximo 0%, está dentro do 10% do máximo. Então, para proteger essas mulheres, eu acredito que seria ideal. Por isso que eu fico muito triste de você ter tirado isso aí, porque essas mulheres não vão ter nenhuma chance nisso. E se Vossa Excelência tivesse colocado acima de 10%, ou pelo menos 10%, a nossa língua portuguesa é uma língua muito capciosa. Uma palavrinha você muda todo o conteúdo. Então, se você falar até 10%, no máximo, ou pelo menos, quando você fala pelo menos, você está falando pelo menos as mulheres teriam direito a 10% obrigatoriamente. Mas eu tenho certeza da sua boa intenção, porque eu conheço perfeitamente Vossa Excelência. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado, da emenda 030. Senhor presidente, mais uma vez eu quero dizer da minha preocupação em relação à emenda 030. E na oportunidade, senhor presidente, saudar o vereador Edson Souza. E eu até também fui dos que levantei esse questionamento, juntamente com a vereadora Dair, também a doutora Heloísa, essa preocupação da limitação de 10%. E até fiz até um paralelo, que na própria Justiça Eleitoral, existe lá, na composição da chapa, né, que no mínimo tem que ser composto por 80% e 20%, mas não fala de qual sexo. É do sexo oposto, ou seja, pode ser composta por 80% de mulheres e 20% de homens. Né, e foi muito feliz o legislador quando fez essa limitação, porque ao você fazer a limitação, mesmo o vereador Edson Souza, que fosse mínimo, de uma forma eu entendo que seria discriminatório. Porque se você limita, no mínimo, se você pôs uma limitação para aquele sexo, aí, evidentemente, dá uma discriminação. O que poderia ter feito, Vossa Excelência, com toda a sua sensibilidade, era a mesma coisa da legislação. Poderia ser essa emenda 90% e 10% do sexo oposto, né, do número de vagas. Aí não teria discriminação. Mas, no entanto, foi salutar a sua iniciativa, realmente é isso, né, e essa retirada sua demonstra-se a sua preocupação. E, portanto, mais uma vez reitero a minha preocupação com relação à questão jurídica da emenda 030. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, eu entendo que a retirada da emenda do novo colega Edson Souza foi pertinente. Nós temos, por exemplo, a lei eleitoral. Obriga pelo menos 30% tem que ser do sexo feminino. E se não conseguir, fica vago. Não pode colocar homens. E se acontecer também com a emenda, no mínimo 20%, se não tiver a quantidade de mulher, por exemplo, então poderia ficar vago, porque a lei obrigava que fosse X, e não tendo, então eu acho que ao deixar livre, o nobre colega tem toda a razão, o melhor que a gente pode fazer é retirar dessa emenda. Em votação, a emenda de número CM 030/2010. Em votação. Fica aprovado a emenda CM 030/2010 por 10 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Votando as emendas agora. Emenda 03, 04, 07, 08, 09, 029 e 031. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos as emendas 03, 04, 07, 08, 09,
029 e 031 por 12 votos favoráveis. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei número CM 07/2010, que disciplina o serviço de mototáxi no município de Divinópolis. Autoria, vereador Pastor Paulo César. O quórum para votação é maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Informamos, senhor presidente, que a Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, declara, senhor presidente, pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto de lei de número CM 007/2010. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei de número CM 007/2010. Palavra, senhor presidente. Palavra, justificativo de voto, vereador Pastor Paulo César. Senhor presidente, eu quero agradecer todos os vereadores, em especial o vereador Edson Souza, que foi o precursor dessa iniciativa, senhor presidente, de hoje estarmos resolvendo a situação de uma classe de trabalhadores, homens honestos, pais de família, e agradeço aqui todos os vereadores, repito, vereador Edson Souza e também vereador Marcos Vinícius, que já não está aqui conosco, que foram os precursores, iniciaram esse intento, esse processo de regulamentar essa profissão, mesmo antes da regulamentação federal, já tiveram a sensibilidade de tentar resolver esse problema, um problema, senhor presidente, que se arrasta por vários municípios do nosso país, e Divinópolis, mais uma vez, dando um passo à frente também nessa regulamentação, tenta melhorar, com a aprovação desse projeto, a condição profissional de muitos pais de famílias, fazendo assim com que essa profissão seja, agora no âmbito municipal, reconhecida e tenhamos um oferecimento de um melhor trabalho, de uma melhor prestação de serviço. Por isso, senhor presidente, fica aqui os nossos agradecimentos e também, em especial, aos vereadores já citamos e todos aqueles que contribuíram, todos os segmentos da sociedade, pessoas que estão envolvidas na área do transporte, mototaxistas, na área de segurança, secretaria de transporte, todos aqueles que, num determinado momento nesse processo, contribuíram de alguma forma, tenho certeza que culminou na aprovação desse projeto, que acredito eu que existirão situações que deverão ser apreciadas no futuro, melhorados, como já citamos aqui a emenda do vereador Edson, que ele retira de uma forma bastante humilde, de uma forma bastante que coopera com a situação e que deverão ser melhorados. Portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso agradecimento a todos os vereadores pelo voto, pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de resolução substitutivo número CM0. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. É o 420, né? Primeira emenda do 013. Senhor presidente, eu sou autor de uma emenda nesse projeto, e esse projeto, se seguir todo o curso temporal, natural aqui, ele deverá ser implementado a partir de outubro. Então eu gostaria de pedir solicitamento de 15 dias nesse projeto, que eu quero discutir ele com o Beto. Parece que o Beto tem umas dúvidas, nós estávamos conversando no café hoje, e eu quero pedir solicitamento dele daqui a 15 dias, para ver o que ele pode ser melhorado. E se for o caso, senhor presidente, o mais rápido possível, nós já está com segurança, porque, por mais que seja aprovado, ele tem uma projeção de implantação a partir de outubro, na segunda quinzena de outubro. Então nós estamos seguros, eu peço solicitamento de 15 dias. Pedido do vereador Edson de Souza,
sobrestamento de 15 dias do projeto de lei de número CM 013/2010 por 15 dias. Aqueles que forem... Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu só queria, mais uma vez, até porque esse projeto foi aportado nessa casa dia 14 de maio, ou seja, há quase mais de 3 meses tramitando nessa casa. E o vereador Edson Souza fez uma emenda que respeita a emenda dele, com a preocupação, inclusive, com relação à questão eleitoral, e não era isso a nossa pretensão quando da protocolização desse projeto na casa. Mas, senhor presidente, nós inclusive fizemos algumas indagações e fomos abertos o porquê dessa alteração na resolução que consolida a concessão de comendas, o título de cidadão honorário, porque não escondo nossa intenção de agraciar uma das pessoas que tem levado o nome de Divinópolis ao estado de Minas Gerais, levou a nível nacional e agora está para levar a nível mundial o nome de Divinópolis, que é a Débora Lira. E isso nós não escondemos quando nós falamos a respeito dessa questão. E, portanto, nós já anunciamos, inclusive, estaremos, todos os 3 vereadores assinando a intenção de conceder para ela, para que ela possa ser, de direito, uma cidadã divinopolitana, porque ela, apesar de estar representando, foi Miss Divinópolis, Miss Estado de Minas Gerais, Miss Brasil, ela não é de Divinópolis e, portanto, o título de cidadão honorário é uma forma de nós concedermos a legitimidade para ela, ou seja, porque ela se torne de direito uma cidadã divinopolitana e possa representar bem o Brasil lá no Miss Universo. Portanto, senhor presidente, inclusive foi até um pedido de um grande empresário, o Zé Alonso Dias, quando ele disse que esse era, além dela ter sido Miss, agraciada com o Miss Brasil, seria o maior presente à Câmara Municipal de Divinópolis conceder esse título de cidadão honorário para ela. Concordo com a emenda do vereador, peço, vereador, que nós discutimos realmente, mas peço que a gente, já que tem essa garantia que vai ser só depois de outubro, que não vai ter nenhum questionamento, é importante que nós possamos, senhor presidente, conceder à Câmara Municipal de Divinópolis, estará, talvez, nas manchetes dos jornais, concedendo a Miss Universo o título de cidadã honorária. Que eu acho que para nós, a Câmara Municipal, independente de ser eu ou aqui, o Zé, o Tonho, ou qualquer outro vereador, vai ser os 13 vereadores, isso que importa. E, portanto, é que eu peço, porque a gente possa, já que vai ser só depois de outubro, então, a gente consiga fazer, então, a entrega desse título de cidadão honorário para a Débora Lira, já que tem a garantia que vai ser depois do pleito, e era a preocupação do vereador Edson Souza com relação a essa questão de nós estarmos tentando fazer com que isso pudesse ser usado como pleito eleitoral, de forma alguma. Está aqui bem explanada a minha intenção, comentei isso com o vereador Pastor Paulo, que também fez emenda, e, portanto, é que eu peço que nós possamos já aprovar esse projeto, para que já depois de outubro, com a emenda do vereador Edson Souza, que foi importante com a preocupação dele, a gente já possa conceder o título de cidadão honorário à nossa Débora Lira, a pedido do empresário Zé Alonso Dias. Então, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento de 15 dias para o vereador Edson Souza, na emenda do projeto, e na emenda do projeto CM 013/2010. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson Souza. Senhor presidente, tem 2 projetos, mas eu tenho um compromisso e eu vou ter que fazer uma viagem agora e eu não tenho nenhuma emenda dos projetos. Eu peço a indulgência Vossa Excelência para retirar do plenário. Vossa Excelência fica com a questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. O vereador Edson Souza, ele não pode se ausentar, porque o projeto CM 048 tem uma emenda do nobre vereador, que o projeto é M048, e, portanto, emendas CM 032. Eu peço, Vossa Excelência. Eu gostaria que o vereador Edson Souza, vai ser rápida a votação, e não vai prejudicar o projeto. Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei CM 066 de 2009. Palavra, presidente. Palavra, vereador Adailton Viana. Senhor presidente,
projeto CM 066/2009, é um projeto de autoria do nobre vereador, e eu gostaria de dizer que o parecer que foi emitido foi de inconstitucionalidade, mas nós sabemos que esse projeto é um projeto que traz grande melhoria para a vida dos catadores da nossa cidade, para a cidade. Então, por ter recebido o parecer de inconstitucionalidade, eu vou retirar ele por definitivo de pauta e vou apresentar como um anteprojeto para o Executivo, para que ele possa fazer dele um projeto de lei e enviar até esta casa, já que é de autonomia do Executivo apresentar esse tipo de projeto. Então, é um projeto muito bom, só que não é de competência desse poder, e sim do Poder Executivo. Então, vou tirar ele por definitivo de pauta e vou apresentar como anteprojeto ao Executivo, para que ele possa fazer dele um projeto que via voltar até essa casa. Fica retirado o projeto de lei de número CM 066/2009 pelo autor, vereador Adailton Viano, definitivamente. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei é M 048/2010, que cria na Procuradoria-Geral... Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora doutora Heloísa Serri. Eu vou pedir que, nesse projeto, um sobressamento de 30 dias outra vez. Por que eu vou pedir um sobressamento? Chegaram às nossas mãos, do Conselho de Gestão Governamental emitiu uma deliberação dizendo que fica vedada a nomeação e contratação de novos servidores, fica vedada a realização e pagamento de horas extras, fica vedada a compra de qualquer material permanente de consumo, fica determinada a revisão de todos os contratos e convênio em rigor com meta de redução do custeio entre 10% e 50% dos valores, fica vedado o início de novas ações de investimento, podendo as existentes ser objetos de redimensionamento. Como que existe uma série de deliberações e está sendo proposta a criação de 2 novos cargos. Então, eu gostaria muito, já fui convidada, inclusive, exatamente, como que você tem uma série de deliberações dessas, senhor presidente, isso é uma contenção de gastos, e o próprio conselho que deliberou isso aqui, e o próprio prefeito nos manda um projeto de lei pedindo que sejam criados 2 novos cargos, que é uma criação que vai ter um aumento significativo. Nós já vimos aqui, recebemos também um mínimo que vai onerar o município em cada cargo desse, vai ser R$ 2.500. Eu não consigo entender, então gostaria de uma explicação em relação a isso, e por isso que eu estou pedindo um sobressamento de 30 dias. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu gostaria mais uma vez de lamentar essa situação com relação a esse Profaz, senhor presidente, porque esse projeto já tramita aqui desde junho, e nós já fizemos várias discussões aqui. Me coloquei na última reunião quando pedi vistas, inclusive era para ter entrado em pauta na última quinta-feira, mas não sei por que ocorreu não entrar na última quinta-feira em discussão esse projeto. Mas, senhor presidente, coloquei à disposição para fazer esclarecimento, não consegui êxito de ter uma agenda com a nova vereadora para que pudesse trazer aqui o servidor Márcio Azevedo, que esteve aqui hoje nessa casa, um dos homens mais respeitados dentro da prefeitura municipal. Porque na ocasião eu fui questionado pela nova vereadora de que ninguém a procurou para fazer explicação a respeito. Eles já tinham procurado o vereador Edson Souza, explicado. No próprio projeto, senhor presidente, já existe a apresentação do impacto financeiro, que é o mínimo que esse Profaz já está bem discriminado no impacto financeiro, que ora foi mandado para a Câmara Municipal, juntamente com o projeto, porque quando se cria cargo, tem que se mandar o impacto financeiro. E já foi falado que os dois já exercem de fato, e o vereador Edson Souza na última reunião fez uma defesa nesse sentido. E aqui, senhor presidente, tem a justificativa também, que é bem clara, que também está anexada ao projeto,
né, que existe hoje em torno de uma dívida ativa em torno de 75 milhões, gerando aproximadamente 80 mil inscrições de títulos executivos, além de 4.500 processos em curso. Por estes números se tem uma ideia da quantidade de atos administrativos e processuais a serem realizados. Junte-se a isso o tamanho do quadro de servidores fiscais rendas atualmente contando com um corpo de 25 profissionais. Ou seja, no próprio projeto, e aí com todo o respeito que eu tenho à nova vereadora, que antes, né, do nosso recesso, ela já tinha a ideia, porque alegava que não tinha conhecimento, que tinha alguns questionamentos. A princípio ela questionou a questão dos motoristas, depois, na última reunião, pediu 30 dias, eu coloquei à disposição para que a gente pudesse equacionar isso, né, o impacto financeiro é o mínimo possível, no que vai arrecadar o que o município está perdendo, de não ter o quê? Uma equipe da Profaz exclusivamente para quê? Para que seja esses processos de prescrição que estão ocorrendo, de judicialização, que às vezes a prefeitura, não tendo a Profaz, vai dar autonomia para que tenha essa procuradoria, possa fazer isso. Ou seja, são 75 milhões, e o que nós podemos aí perder de receita, com o impacto que já foi apresentado no projeto, senhor presidente, que é o mínimo. E aí hoje o doutor Márcio Azevedo fez questão de procurar a nobre vereadora Heloísa Serra, ele inclusive disse que não conseguia a agenda com a nova vereadora, conversou com o novo assessor J. Lee, explicou para ele entendeu, disse que tivesse alguma dúvida, passava para Vossa Excelência. Hoje fez questão de vir aqui, conversou com a senhora hoje à tarde, e portanto peço a Vossa Excelência que a discussão, o próprio servidor fez questão de vir, que é um funcionário de carreira, e o outro que irá ocupar também é funcionário de carreira. Então, portanto, eu peço a Vossa Excelência que possa analisar e que nós já possamos votar. E o que eu falei com Vossa Excelência aquele dia, não coaduno com situações, é que nós vamos otimizar a Procuradoria no sentido de que não percamos o que está acontecendo. Perdemos receita porque não temos um órgão competente para que possa estar fazendo. Então peço a Vossa Excelência que retire esse sobrestamento, que a gente possa votar esse projeto hoje, porque já essa discussão já está se desdobrando, e peço a Vossa Excelência, então, que a gente possa, então, e peço aos novos vereadores para que a gente possa votar esse projeto, para que possa ter essa otimização lá na Procuradoria. Muito obrigado. Palavras. Palavra a vereadora doutora Heloísa Serra. Vereador Beto, Vossa Excelência é advogado, e você sabe, quando aparecem novas provas, muitas vezes acontece uma reorganização de todo um processo. E nós temos novas provas. Eu não sei como o Márcio não conseguiu um agendamento comigo, considerando que a não ser segunda-feira à tarde, que eu estou operando os pacientes do SUS, porque eu que opero os pacientes do SUS toda tarde, eu que estou desafogando a fila do SUS, das cirurgias, a não ser segunda-feira à tarde, todos os dias eu estou aqui na Câmara. Não tive nenhum pedido de agendamento, a não ser hoje, que eu inclusive conversei com o Márcio, com todo respeito também que ele me merece, ele me convidou para ir lá. Então eu vou lá. Eu vou lá ver o que é, qual a diferença. Porque a criação de um cargo, eu disse a ele, se você tiver, ele está pedindo uma autonomia. Eu falei, se você tiver uma autonomia sem aumento de salário, você fica satisfeito? Ele disse, não, isso não é justo. Eu falei, então, a importância não é a autonomia do cargo, a importância é o salário. E Vossa Excelência disse que é um pequeno impacto que isso vai dar no orçamento. Esse pequeno impacto que Vossa Excelência fala é de R$3.000. Isso é um emprego maravilhoso para muita gente. Quem dera a nossa população mais carente tivesse os R$3.000, que seria o impacto. O pequeno impacto é esse. Então, eu vou, realmente já está agendado, eu vou lá conversar com o Márcio lá na prefeitura, e aí, depois disso, só que eu vou sentir tranquilidade para botar esse 0,48. Porque com todas essas deliberações, de repente aparecem 2 cargos, eu não consigo entender. São 2 pesos e 2 medidas, o executivo está apertado, então não pode ter emprego ou mudança de cargo ou criação de novos cargos para ninguém. Gostaria de informar os colegas vereadores, nós estamos discutindo o pedido de sobrestamento pela vereadora doutora Heloísa Serra de 30 dias ao projeto. A
Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu respeito as ponderações da nobre vereadora, mas quero mais uma vez dizer a Vossa Excelência, a vereadora Heloísa, doutora Heloísa, que do ângulo que a Vossa Excelência está analisando, eu falei que não tem impacto. Existe impacto, mas é o mínimo considerando 75 milhões de dívida ativa. Ou seja, desses 75 milhões, talvez por causa de 3 mil, nós podemos perder 5 milhões de prescrição, 10 milhões de prescrição. Ou seja, nós temos que analisar isso tudo. Está aqui bem claro. 75 milhões, 4.500 processos em curso. Isso, se não tiver por conta exclusivamente uma procuradoria por conta disso, evidentemente que se perde muito. Então nós temos que fazer essa reflexão. É claro que ele vai assumir uma função exclusiva e vai otimizar aquela procuradoria. Ele tem que ter uma remuneração, sim. Agora, nós temos que avaliar o custo-benefício, e está bem claro aqui, de 75 milhões, 80 mil títulos executivos, 4.500 processos em curso, é até desumano, vereador Anderson Saleme, vereador Fabiano Tolentino, para que não está exclusivamente acompanhar esse tanto de processo, não ter uma equipe exclusiva para que possa estar acompanhando isso. E eu sei o tanto que é difícil. O vereador Daí, que está agora entrando como advogado também, sabe o tanto que é difícil você acompanhar processos se você não estiver exclusividade para aquilo. E, portanto, aqui a gente tem que fazer a reflexão que, às vezes, perdemos o dedo, em vez de perder o dedo, nós perdemos o braço. Às vezes, por questão de analisarmos friamente ou no calor. Então, eu peço justamente que existe o impacto, tá certo que é o impacto, é o mínimo considerando esse número de 75 milhões em dívida ativa. E crescente, isso está crescendo. Inclusive, o Pró-Cidadania, vereador Edson Souza, que foi sucesso com 6 milhões, será que nós vamos deixar aqueles que não tiveram a oportunidade de aderirem ao Pró-Cidadania, não ter uma punição? Eles tiveram oportunidade, não quiser pagar, eu faço fazer com que isso seja otimizado. Entendeu? Então, portanto, essas minhas considerações, doutora. Respeito Vossa Excelência, mas nós temos que fazer essa reflexão do custo-benefício. E está bem claro no impacto financeiro e também aqui na justificativa que ora foi mencionado. Aqueles que forem... Palavra, senhor. Palavra, vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, nós entendemos a preocupação da nobre colega vereadora, doutora Luísa Serra. Ela tem toda a razão. Mas também, ouvindo atentamente as ponderações, explicações do vereador líder do Executivo nessa casa, vereador Beto Machado, nós entendemos, senhor presidente, que há uma necessidade também de que esse projeto seja aprovado. Por quê? Eu entendo, senhor presidente, que se for melhor para a arrecadação do município de Divinópolis, um montante exorbitante, como foi dito aqui pelo representante do Executivo nesta casa, o líder do Executivo, nós temos que entender que nós de maneira nenhuma, nós não podemos estar aqui prejudicando o Executivo. Na verdade, eu entendo que o momento é importante. A doutora Luísa Serra tem as suas preocupações, ela ali é algo que veio do Executivo. Então, senhor presidente, nós ficamos assim para entender que há uma necessidade premente por parte do Executivo. Há também esse problema que a doutora Luísa Serra levanta. Então, nós ficamos numa situação difícil. Então, senhor presidente, para que possa haver assim um entendimento mais rápido, eu pediria vistas de 7 dias nesse projeto, para que então a gente pudesse, né, entender com o Marcinho e até com a doutora Luísa Serra, para que nós possamos, assim, não atrasar muito a aprovação desse projeto. A pedido do vereador Antônio Paduano, vista de até 7 dias ao projeto EM 048/2010, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários, que eles se manifestar. Fica aprovado o pedido de vista pelo vereador Antônio Paduano ao projeto de lei EM 048/2010. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson Souza. Senhor presidente, eu ia até fazer um comentário, que quando eu pedi a Vossa Excelência de urgência sair, que foi falado que eu não poderia sair, né?
Eu acho, senhor presidente, no parlamento nós temos que ter o que aconteceu aqui hoje, o bom senso. Eu acho que o parlamento é livre, é soberano. Então, agora que ocorreu o fato, eu vou ficar. Mas eu queria só lembrar essa casa, senhor presidente, que quem foi eleito para administrar essa casa foi Vossa Excelência. Então, um pedido de um vereador a Vossa Excelência, ele tem que ser catado, ele tem que ser filtrado, ele tem que ser respeitado. Não é, por exemplo, uma linguagem imperativa própria dos monarcas, que vai tentar entrar numa casa democrata, aquilo que não condiz com o Estado Democrático de Direito. Nós pedimos Vossa Excelência que permanecesse ao plenário para que pudesse votar o projeto que não ficasse prejudicado. Nós até agradecemos que Vossa Excelência permanece até agora. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto de pauta. Projeto de Lei número EM 050/2010, que altera o artigo 2º da Lei número 7.183, de 17 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Adjunta de Fomento Econômico, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no Fundo Municipal de Assistência Social e no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.589.890. Autoria Executivo Municipal, o quórum para a votação é maioria simples. Informamos, senhor presidente, que o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária declara pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei de número EM 050/2010. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Edson de Souza. Senhor presidente, esse projeto, eu estava em dúvida com ele. Porque toda informação que você pede ao executivo, ele não te dá. Porque tem do calçadão, que já tem vereador que espumou e babou e xingou, que está denunciando, mas não entrega uma informação. E minha paciência está esgotando. Aquilo ali é pesado. Aquilo que está acontecendo no Porto Velho é que ele vai dar. Aquilo tem muita carne moída debaixo do angu. Sei o que eu estou falando, hein? E nenhuma informação o governo não dá. O governo Vladimir, ele acha que ele brinca, que ele manda essa casa, que aqui não tem fiscal, que ele manda aqui. Ele tem essa consciência. E esse projeto, senhor presidente, tem uma coisa muito perigosa nele. Muito perigosa. Mas foi pedido sobressamento pelo um novo vereador nessa casa, um vereador atuante. Eu até recuei, mas o projeto está liberado, e eu estava estudando, e estou estudando, principalmente alguma fração. Tem dúvida de votar esse projeto, senhor presidente, porque esse projeto é com o que eu falei. Já pedi aqui para trazer para a minha planilha, e tem documentos pedidos nessa casa, eles não dão informação sobre o calçadão do Porto Velho. É só no trololó, no blá blá blá, e no falando, que é honesto demais. E aqui nós queremos a prova. Nós queremos a prova. Uma ponte, por exemplo, o Hilton, que é seu correndo, para da rua e eu no bairro Mangabeiras, uma ponte que eu faço ela por X, ela está custando 4X. Foi lá, fizeram discurso, tem começado. Aquela ponte, isso está tudo sendo auditado. Cada medida que tiver, vai ter que provar. Então, senhor presidente, tem um dinheiro aqui muito melindroso e eu não tenho condições de votar. Peço sobrestamento de 30 dias nesse projeto. Pedido do vereador Edson de Souza, sobrestamento de 30 dias ao projeto de lei Palavra, de número M 050/2010. Palavra, vereador Beto Machado. Presidente, eu queria fazer algumas ponderações aqui a respeito desse projeto. Até porque, senhor presidente, eu já disse, fiz até uns comparativos. O número de suplementações que ocorreram nos mandatos que antecederam a este mandato, do prefeito Vladimir, do governo do Galileu, do governo Demétrios, voltei lá. Por incrível que pareça, no ano passado, com o orçamento que era do governo anterior, aportou nessa casa metade de suplementações do governo Vladimir. Suplementação, mudança de rubrica, vereador Paduano, Vossa Excelência que tem uma experiência, sabe o que é?
crédito opcional suplementar no montante, é só uma previsibilidade de orçamento. É só uma previsão, é mudança de rubrica. Ou seja, projetos igual a esse aqui são votados nessa casa. O ano passado foram, me parece, 37, do governo anterior, no ano de 2008, 64, me parece, e no ano de 2003, 2004, 67, me parece. Então, esses projetos de suplementação é tão somente mudança de rubrica, e o vereador Edson Souza sabe disso muito mais do que eu, até porque tem 3 mandatos nessa casa, sabe que isso não quer dizer, e até a doutora Heloísa Serra fez vários questionamentos no ano passado, e nós explicitamos, ela entendeu o que era essa suplementação, o crédito adicional suplementar, que é simplesmente garantia de que aquela determinada pasta tem um orçamento para que possa ter o pagamento efetivo, vereador Roberto Bento. E, portanto, é só uma garantia que aquela devida pasta tem que ter aquele orçamento, e, portanto, esse crédito suplementar é justamente para isso. Não quer dizer que vai ser gasto naquela obra X, na obra Y, na obra... Ele tem que ter lá, na sua rubrica, na sua pasta, esse orçamento. E, portanto, é um projeto comum, vereador Edson Souza. Eu peço a Vossa Excelência que, encarecidamente, tenha sensibilidade, que nós possamos votar, ou que reduza esse prazo. Se Vossa Excelência sabe que é um projeto comum que aporta nessa casa, sempre vai ter isso, vai aportar outros projetos, como já está aqui tramitando, de crédito suplementar, e, portanto, eu peço a Vossa Excelência que tenha essa sensibilidade, que nós possamos votar ele e já resolver, até porque tem aqui projetos do Instituto de Previdência, crédito suplementar para o Instituto de Previdência, para assistência social também, para o Fundo Municipal de Assistência Social, que é para essas 2 rubricas também de suma importância, e eu fico preocupado que possa até parar alguma situação importante, algum ato, Então peço a Vossa Excelência tem uma experiência maior do que eu, e sabe que esse é um projeto comum que tramita nessa casa, e peço a Vossa Excelência essa reconsideração, que a gente possa votar esse projeto essa tarde. Muito obrigado. Pedido do vereador Edson Souza, sobre prestamento de 30 dias, do projeto EM 050/2010. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Palavra, vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, enquanto pediu o prestamento desse projeto, e eu fiz, porque nós tivemos aqui nesse plenário, há 15 dias atrás, a apresentação de plano departamental de time prévio. E o único vereador que esteve presente aqui nesse plenário foi eu. O único que teve aqui na apresentação de plano e nenhum vereador estiveram. E os números apresentados pelo presidente, aqui no vereador, quando eu fiz o projeto, não bateu. E eu tive essa dúvida e fui procurado. Então, esse intuito foi resolvido e mostrado que no erro do projeto estava certíssimo, tirou minha dúvida completamente, e por isso voltei para o projeto do plenário de verão. E eu fiscalizei, porque são números previdenciários da Previdência e a de crédito. Então, senhor presidente, está resolvido, está fiscalizado, tirando todas as dúvidas que tinha, e é importantíssimo que esse projeto seja votado, porque aquele prédio precisa dessa regulamentação. Então, senhor presidente, está fiscalizado junto com presidentes, servidores, município de Virópolis, e está resolvido. Pedido do vereador Edson Souza, sobre prestamento de 30 dias. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento pelo vereador Edson Souza ao projeto de lei de número EM 050/2010. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Senhor presidente, a secretaria informa que foram esgotados os projetos da tarde. Passando à terceira parte dos trabalhos, nós gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento Geraldo Modesto Pereira, pedido pelo vereador Antônio Paduano, também Dr. Caio César, pedido pelo vereador Beto Machado. Também gostaria de pedir também pelo Geraldo Luquezzi Mourão, o Dim Mourão, 1 minuto de silêncio, pedido desse vereador.
Quero agradecer aos colegas vereadores, a vereadora doutora Heloísa Serri, a imprensa, ao servidor desta casa, as pessoas que estiveram aqui presentes, aos telespectadores, e a Deus por a oportunidade de conduzir os trabalhos desta tarde. Boa tarde a todos.